Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, Itabuna é uma cidade com diversas referências, né? Referências demográficas, geográficas, políticas, literárias, artísticas. Itabuna se sobrepõe à maioria das cidades baianas e nordestinas por conta de coisas que são dela, né? Pertencem a ela. Há um pertencimento em algumas tradições e existem personagens da história de Itabuna, do dia a dia de Itabuna, que se notabilizam por suas ideias, por suas ações, pelas suas inserções na sociedade e pelo que tem produzido para ajudar no engrandecimento da cidade, que já foi a terceira da Bahia e hoje, infelizmente, está na 8ª posição. Mas Itabuna prospera, Itabuna não para. Itabuna, que já foi uma cidade essencialmente comercial, de uns 40, 30 anos, acabou diversificando sua economia. O agronegócio, a quebra da monocultura do cacau, os serviços cresceu bastante, mas o comércio não perdeu seu espaço. O comércio permanece sendo, talvez, uma das maiores referências quando se fala em economia e em dinheiro no município de Itabuna. É óbvio que nós temos, dentro dessa realidade, algumas instituições, algumas entidades que contribuem bastante para esse desenvolvimento econômico da cidade. E nós não estaríamos equivocados e apontássemos a CDL como referência dessa contribuição. E nós vamos bater um papo agora com o Carlos Lee, que é presidente da CDL, justamente sobre essas questões. O que é que tem significado o comércio para o desenvolvimento de Itabuna? O comércio retrocedeu, o comércio estabilizou, ou temos tendo avanço no setor? Como é que está a CDL hoje no contexto desta realidade? A CDL permanece sendo a propulsora desse desenvolvimento? A CDL permanece sendo a entidade que alavanca o espírito de boa vontade dos empreendedores? O que é hoje a CDL, meu querido amigo Carlos Lee, a quem a gente saúda com o nosso bom dia? Bom dia, Val. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Para nós da CDL sempre é uma grande satisfação estar aqui falando sobre CDL, falando sobre comércio e, acima de tudo, falando sobre Itabuna. E tudo que nós fazemos com carinho, com dedicação, respeito, não é? É feito de uma forma que exista aí uma possibilidade de nós termos sucesso. Porque você está fazendo aquilo que você gosta e se predispôs a fazer. E com certeza nós, dentro desse trabalho que nós estamos desenvolvendo na CDL de Itabuna, sempre buscamos, inclusive, estar em contato com os amigos da imprensa e você, Val, a TVI também sempre foi um veículo que sempre contribuiu muito para que nós estejamos na situação que hoje estamos em nossa cidade. Carlos, houve um momento em que havia uma expectativa muito intensa da industrialização do município de Itabuna, né? Mas as coisas não vingaram. Inclusive, algumas indústrias vieram, inclusive outras já fecharam as portas, né? Nós temos algumas situações aí de indústrias que não prosperaram em Itabuna. Mas o comércio não para, o comércio tem resistido, né? Nós temos lojas aqui. Interessante que ontem, passando ali por uma loja, não sei se é Imperial, uma loja que fica na esquina de onde era o fórum ali, perto da FTC. É uma loja de tecido, inclusive, que é um artigo já também em decadência em função das outras que são pré-fabricadas. E quem hoje está lá no comando é o filho de um senhor lá. Eu parei pela curiosidade. Quantos anos tem essa loja? Ele não soube responder. Eu falei, como eu tenho 62, eu posso lhe garantir que essa loja tem menos de 50 anos. Porque desde quando era, né, na faixa etária infanto-juvenil, que essa loja já existia. Mas são raras as lojas assim, com mais de 50 anos, embora não sejam poucas. O que é que tem feito o empreendedor resistir diante de tantas crises, de pandemia, de um clima de violência e de outros setores que não têm emplacado, Carlos Lee? Inclusive, Val, complementando a chegada da concorrência, né? Você está preparado para estar concorrendo não somente com o comércio físico, mas também o comércio virtual. Né? Você tem que estar preparado para isso. Esse trabalho, Val, de consciência e de, vamos dizer assim, de capacitação do empresariado é sempre feito assim com a contribuição muito forte das entidades do comércio.
Aqui em Itabuna nós temos uma grande vantagem que nós temos 3 entidades que atuam em nosso comércio e as 3 entidades atuam juntas, sem querer se destacar, né? Nós temos, assim, a humildade de estar sempre junto em todos os projetos, que é a CDL, a Associação Comercial e o Sindicom. Não somente nas discussões, mas também presente nos atos, nos acontecimentos da cidade, né, em reuniões com o poder público para discutir o futuro da cidade, para reivindicar algo que seja importante para o nosso comércio, como o mercado informal, a organização do mercado formal, a questão da implantação da Zona Azul, que é importante para o nosso comércio. E são temas que nós estamos exatamente já esgotando já as discussões e partindo para a prática, porque já existe sinalização da instalação da Zona Azul, depois de um processo longo, né, de concorrência e de impugnações por parte de algumas empresas, chegou-se exatamente no final dessa discussão e agora já na fase de implantação e também na questão da organização do comércio informal, que precisa ser exatamente organizado o mercado informal. Não pode estar do jeito que está hoje nas ruas de Itabuna, prejudicando os transeuntes nas calçadas, ocupando o espaço público de maneira irregular. Então, assim, o comerciante, ele, como você citou, existem realmente várias lojas em Itabuna ainda que resistem ao passar do tempo. Você veja aí a sorveteria da Nobre Azul, quantos anos existe, o próprio Tico Tico, que está ali próximo do Jardim do Ossa, a ABC da Noite, nosso Caboclo Alencar, que até hoje está ali, né? A Imperatriz, né? A Loja Popular, essa loja que você citou aí, a Loja Popular, isso, ali na esquina, que vendia mais plásticos, sim. Né? E aí era uma loja de um português, né? Era vizinho ali da Vantajosa, do seu Nilson. Então, assim, existe essa mutação, né, é natural do próprio comércio, mas existem esses conservadores que ainda existem no comércio de Itabuna. E você tem realmente, desde o princípio deste ano, e o ano passado também foi da mesma forma, um crescimento mensal do número de lojas em Itabuna. Fechamos o trimestre com um saldo positivo de 285 lojas. Dentre aquelas que fecharam e que abriram, você tem um saldo positivo de 285 lojas. Excelente notícia. Abertas. Lojas abertas significa o quê? Emprego, né? Também estamos fechando mês a mês um saldo positivo na questão das contratações das vagas de emprego. Está chegando aí investimentos feitos pelo poder público, com grandes obras que vão iniciar agora, construção de casas populares, a ampliação do hospital de base, essa questão de reforma do Itabunão. Reforma do Itabunão, reforma de toda a extensão da Beira-Rio, com a construção de 10 quilômetros de orla, vamos dizer assim, às margens do Rio Cachoeira. Então tem muita coisa para acontecer aqui em Itabuna e nós estamos de olho aqui nos empregos. Pelas contas que nós fizemos com essas frentes de trabalho que estão aí já previstas e algumas já funcionando, a exemplo das 80 casas que estão sendo construídas ali perto da indústria Pênalti, contabilizamos mais ou menos 2.500 empregos novos em Itabuna. E quanto mais emprego, mais consumidores na Exatamente. A nossa cidade, Val, é uma cidade essencialmente comercial e prestadora de serviço. Eu tive a oportunidade de, na última terça-feira, estar visitando mais uma vez a UNEX, a nossa nova faculdade de medicina em Itabuna, colocando à disponibilidade 80 vagas para o curso de medicina. Isso significa mais conhecimento, né? A metodologia que eles estão empregando lá na faculdade é uma metodologia completamente diferente das tradicionais, onde o aluno tem a capacidade de estar participando exatamente do aprendizado,
totalmente digital. É realmente uma faculdade que está oferecendo um curso de medicina que está chamando a atenção. Você veja que já tem 20 alunos que participaram do primeiro vestibular, que já estão estudando na própria faculdade, pessoas de fora, de outros estados, não é? A UNEX, a antiga UniFTC, hoje tem alunos aqui em cursos de quase 12 estados no Brasil. Então, são pessoas que estão vindo morar em Itabuna, são famílias que vêm visitar seus filhos em Itabuna, são pessoas que passam a consumir na cidade de Itabuna. Hoje, acredito que Itabuna, vamos ver aí o que é que diz o censo, mas nós temos aí uma população de 220 mil habitantes, mas você tem quase o dobro disso flutuante. São mais de 18 municípios que diretamente consomem em Itabuna. Municípios próximos de Itabuna que buscam o nosso comércio, buscam o nosso serviço. Você veja que agora já existe a ampliação do hospital de base, que praticamente vai dobrar a sua capacidade de atendimento. Você tem aí várias clínicas que estão sendo montadas em Itabuna. Então, você tem uma grande perspectiva para que o nosso comércio continue pujante. Você disse bem que Itabuna, ela ocupava a 4ª posição. A terceira posição, e hoje ocupa a 8ª posição na nossa Bahia. Agora, acontece o seguinte, Val. Por que Itabuna foi também de uma... Itabuna não deixou de crescer. Itabuna cresce, mas talvez cresça a passos mais lentos do que outros municípios. Né? Itabuna não decresceu, Itabuna não parou de crescer. Itabuna cresce, mas a passos mais lentos. Permita-me, essa sua colocação ela é super pertinente e eu nunca tinha avaliado esse tipo de situação. Por isso que é importante, né, estarmos conversando com pessoas com vasto conhecimento, porque você falou uma coisa interessante. Itabuna não parou. Não. Mas eu vou dar um exemplo aqui, Lauro de Freitas, Camaçari, vou dar alguns exemplos. Lauro de Freitas, Camaçari e Juazeiro, que são cidades hoje muito maiores do que Itabuna. Essas 3 cidades não eram metade do que era Itabuna há 4 décadas atrás. Itabuna hoje é metade delas. Mas olhe bem, o que favorece essas cidades? A questão de Camaçari, proximidade da capital, você tem uma inserção de indústrias próximas ali, de Lauro de Freitas, inclusive, por ser uma região metropolitana da capital Salvador. Você tem, por exemplo, Barreiras e Luiz Eduardo. São fenômenos. Por quê? Porque a sua própria topografia ajuda na questão do agronegócio, do cultivo de soja e de algodão, né? Então, são culturas, são mercados que nos últimos anos têm crescido muito, né? Tem se desenvolvido muito, crescimento de soja, crescimento do algodão. Inclusive, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de soja do mundo. Então, favorece para que o município se desenvolva a passos mais largos. O que é que... Itabuna tem uma região agrícola. Nós não temos área agrícola em Itabuna. A nossa topografia também não ajuda. Você procura aqui um espaço que você queira, por exemplo, colocar aqui um centro de distribuição, e nós estamos discutindo isso com o prefeito Augusto Castro. Existe uma área, Val, de 700 hectares que foi adquirida pelo município, ali próximo na BR-101, onde era a Fazenda Cruzeiro. Essa área foi adquirida para fazer um centro de reciclagem, né, e aproveitamento dos resíduos sólidos. Mas como a prefeitura já fez esse convênio com a empresa que hoje já ocupa um espaço ali na BR-415 entre Itabuna e Ilhéus, esse espaço ficou assim ocioso, disponível. Então ele está sendo estudado para ali se transformar num centro de distribuição. Grandes empresas podem colocar o seu CD naquela empresa. Você não precisa ir, no caso, de muita água, porque você dizia, não, as indústrias não vêm em Itabuna por conta da água. Quando eu fui secretário de Indústria e Comércio, eu quis trazer a Del Valle para cá. Nós trabalhamos 2 anos
com a equipe de avaliação da própria Del Valle para a instalação de uma indústria como aquela de suco aqui em Itabuna. Mas para achar uma área, né, que não fosse custar tanto para o assentamento de uma indústria como essa, que ele me pediu aqui 30 mil metros quadrados. É difícil você encontrar, né? Mas você chega assim em outros municípios que você tem assim um terreno mais plano, fica muito mais fácil você atrair novos investidores nesse sentido. Inclusive, a informação que eu tive, eu venho recentemente de lá, é que o centro de distribuição da farmácia indiana ficou em Eunápolis, mas era para ser em Itabuna, e por falta desse espaço é que foi deslocado para lá. Chegamos até a mostrar alguns galpões que nós temos disponíveis aqui na cidade. Nós temos alguns investidores. O Oscar Marinho Falcão tem um centro de distribuição ali onde funcionava o antigo Messias. Você tem o próprio Eduardo Moura, que tem vários galpões aqui. Chegamos a discutir e mostrar para eles. Eles queriam um galpão de 10 mil metros quadrados. O Grupo Indiana de Farmácias, quando chegou aqui em Itabuna, nos procurou na CDL para saber exatamente renda per capita, quantidade de população, para começar a fazer investimentos aqui na cidade, né? E resultado, nós, infelizmente, não sei, por questões de logística também e entendimento da própria empresa, eles colocaram o centro de distribuição em outro local. Agora, você preparando esse centro de distribuição, né, com rua aberta, meio-fio, água, luz, comunicação, internet, então você vai favorecer naturalmente a vinda de novos centros de distribuição, até porque com a chegada do Porto Sul, você também vai ter uma movimentação muito grande aqui na região, né? Então você precisa realmente preparar a cidade como está sendo, graças a Deus, preparada. Nós não tínhamos observado tantos investimentos como está sendo feito hoje na cidade de Itabuna. Você pode observar, tem várias avenidas que estão sendo pavimentadas com uma nova camada asfáltica. Existe uma promessa do prefeito de também fazer esse trabalho na Avenida Cinquentenário, que é o nosso cartão postal, é a artéria principal do comércio de Itabuna. Você vê hoje uma loja que, por um motivo ou por outro, encerrou as suas atividades, mas logo depois você já vê uma outra loja se instalando. É interessante, Carlos, uma certa feita, e não faz muito tempo, eu contei 26 estabelecimentos comerciais fechados na Cinquentenário. Hoje é raro você encontrar isso, é raro. Até pouco tempo nós tínhamos essa realidade, não sei se em função da pandemia, mas essa é a realidade até pouco tempo. Hoje já é mais complicado você achar algum ponto para alugar ou para vender na Cinquentenário. Mas voltando às pautas, né, que você se referiu, envolvendo diretamente a CDL, você citou aí a questão do estacionamento da Zona Azul e você citou a proliferação do comércio informal, né, os chamados camelôs, nas vias comerciais da cidade. Esse não é um problema de agora, né? Esse é um problema que há mais de 4 décadas a gente tem visto, né, a CDL, a Associação Comercial, o Sidcom, travando assim, uma disputa enorme com o poder público no sentido de buscar uma solução. Até hoje a solução não chegou. Às vezes a gente vê assim, o prefeito chega, faz um camelódromo, constrói o camelódromo, mas aí descobre que aquilo ali não prestava nem como o prédio demole, aí aluga o outro. Depois, enfim, a gente já viu algumas buscas de soluções que resultaram em fracasso. Até agora eu não vi nenhum projeto no sentido de dar uma solução, tipo assim, tira dali e não vai voltar para lá mais quem saiu. E nem vai ser renovado o espaço com outros comércios informais. A CDL tem um projeto consistente para definitivamente dar solução aos camelôs, a saída dos camelôs dos espaços dos comerciantes? Olha, Val, nós travamos essa discussão já, como você falou, há muito tempo, né? As 3 entidades sempre cobrando isso. Como eu disse a você, de uma certa forma, prejudica muito o ir e vir das pessoas. Às vezes você quer encostar um carro, você não tem nem como abrir a porta porque tem uma barraca. Não, e também prejudica o comerciante, porque o comerciante que paga imposto, paga energia, exatamente, paga água, paga o leão, paga servidor, acaba... Ele tem realmente esse problema, né? E nós temos discutido, porque, olha bem, para que você construa um equipamento, vamos chamar de um shopping popular, fora do eixo comercial,
você vai tirar exatamente o movimento daquele tipo de comércio, porque você tem que colocar o comércio informal aonde você vê pessoas que passam. Sim. Você veja que inaugurou um shopping popular na Inácio Tosta, por exemplo, e você não tem um grande fluxo de pessoas. Então, aquelas pessoas que hoje exercem aquela função de estar com suas mercadorias ali, eles tiram dali o sustento da família. Sim. Então, é uma responsabilidade social. Nós temos que pensar também desta forma, e nós pensamos nisso. Não é chegar a tirar o cara e dizer, não, se vire e bota em outro lugar. Primeiro, controlar quem são esses camelôs, quais que não são de Itabuna. Você tem que dar prioridade aos que residem e são de Itabuna. Você tem que ver também aquele que é individual, não faz parte de uma rede, porque existem aqueles hoje, por exemplo, que é distribuidor e os caras chegam de manhã, vão para uma central e de lá saem e coloca vários distribuidores no local. Isso não pode acontecer. Todos os camelôs de Itabuna, eles têm que ser formalizados. De qualquer forma, é uma segurança para eles estarem como empreendedor individual, porque está ali recolhendo o seu INSS com um valor bem pequeno. É uma garantia para ele, caso ele venha ficar doente, caso fique impossibilitado de estar trabalhando. É uma segurança para ele, né? Então, assim, a nossa discussão é aonde e como fazer. Tivemos a ideia de fazer um espaço para eles ali onde ia ser o camelódromo. Né? Ali em frente, ali o CESP, dar uma melhorada naquele piso e colocar ali um espaço para que ele pudesse armar e desarmar todos os dias, como eles fazem na Cinquentenário. E ali você tem ônibus próximo, você tem pessoas que passam, né? Você tem um volume de pessoas que circulam por ali. E então, seria essa uma ideia, tá? Nós estamos buscando, inclusive, imóvel na própria ali próximo da Cinquentenário, que possa até dividir, Val. Se você tem hoje 300 camelôs em Itabuna, colocar 100 num imóvel, 100 no outro, não precisa ser um espaço só. Até isso nós pensamos. Já que um espaço grande está difícil, vamos buscar 2, 3 pontos para poder criar 2, 3 comércios. Tinha uma proposta do saudoso ali de Chaves, que era de fazer um jardim suspenso na Praça Camaquã com utilização do subsolo. Talvez fosse uma solução parecida com essa para a questão. E tem outro também de alguns prédios públicos do centro da cidade que poderiam ser readequados para... nós pensamos naquele prédio em frente ao antigo Colégio Divina Providência, ali próximo... Oliveira? Ali, não. Sim, que foi o ICB... Exatamente, ele pertence à UESC, aquele prédio, e me parece que já tem uma destinação para um centro de tecnologia que vai ser instalado ali. Né, da própria UESC junto com o poder público. Mas a questão da ideia do nosso querido amigo Helenilson, quando foi feito o estudo de solo, existe a questão da contribuição das águas do Rio Cachoeira. Então, se você for construir alguma coisa que seja no nível menor, no nível menor, você sofre a questão das enchentes e da quantidade de águas também. Existe realmente assim um propósito de se conseguir um local. Buscamos alguns terrenos também no centro da cidade, mas os proprietários não colocaram à disposição. E nós estamos nessa discussão. Houve, por parte da prefeitura, pelo menos no calçadão da Rui Barbosa, uma adequação no centro do calçadão, porque eles estavam muito espalhados. O calçadão da Rui Barbosa deve ter uma largura ali de 6 metros de calçadão. Sim. Então, houve uma arrumação para que eles pudessem estar no centro. Somente no centro do calçadão. Pelo menos criou ali uma acessibilidade, né? E uma organização por parte do assentamento dos camelôs. Então, assim, a gente está discutindo, nós estamos cobrando do município realmente uma solução, né?
porque precisa ser adequado. Você veja que a semana passada inaugurou 2 grandes lojas da Cinquentenário, e na porta dessas lojas estavam cheios de comércio informal, com os grandes sombreiros que você não tinha nem visão da porta da loja que estavam inaugurando. Então, assim, quando nós tomamos conhecimento que o lojista liga para a CDL, a gente liga para Humberto Matos, secretário da CEMOP, tem sido um secretário que tem nos dado uma atenção constantemente, né, Humberto Matos, porque essa função deixou de ser da Secretaria de Indústria e Comércio para ser da CEMOP, mas Humberto chega, leva a equipe dele para esse local que nós estamos pedindo para desocupar, conscientiza as pessoas que estão ali no lugar errado, muda de posição ou espalha mais um pouco, dá um jeito por enquanto. E o Beto está queimando os neurônios aí para... Que não é fácil, né? Não é fácil. Foi o que você falou. Não. A situação não é só uma questão de comércio em si, é social também. É social. Você tem aí comércio informal, ambulantes que já estão aí há mais de 30 anos. Né? Eu tenho um exemplo que hoje ele ainda tem um ponto na rua, mas ele tem 3 lojas. Então, um cara que veio do nada, veio do comércio informal, da rua mesmo. Eu, quando fui secretário, inclusive, tirei ele de vários pontos, porque ele tinha uma mercadoria, aqueles ventiladores de pé, que ele colocava 5, 6 ventiladores na calçada e dizia: meu amigo, eu vou recolher todos. Cheguei a discutir com ele. Hoje, um grande amigo meu, quem é filiado à CDL, tem 3 lojas pequenas, né, que vende utensílios, vende uma série de coisas. Mas não larga o serviço informal. Colocou o irmão. O irmão é que está lá no espaçozinho na rua. Ô Carlos, rapaz, você é uma pessoa cujos assuntos são inesgotáveis, né? Você sempre tem, porque você não se atém somente a uma história de CDL, você tem envolvimento, já foi quase candidato a prefeito e com potencial bastante promissor. Obrigado. Você tem, assim, uma inserção muito intensa, você é um cara que mesmo quando você teve numa situação muito difícil de saúde, você ali, com toda aquela enfermidade, aquele problema, você é ativo, você é proativo, você querendo o melhor para a cidade, para o comércio, você sempre foi uma referência, sempre foi uma demonstração de resiliência. E é claro que a gente tem que sempre fazer esse tipo de reconhecimento em vida, não que eu queira que daqui aos 30 anos estejamos novamente conversando. Com certeza. Mas é porque nós temos o hábito de só fazer esse tipo de reconhecimento quando as pessoas morrem, né? E você tem uma marca, né? Carlos Lee é uma marca, não é marca só de CDL, é marca de resiliência. O cara que sai de baixo, que resiste, que enfrenta e que mostra seu potencial de engrandecimento, de aperfeiçoamento pessoal, mas sobretudo de envolvimento com interesses coletivos. É óbvio que a gente tem que sempre dispensar para você todos os aplausos possíveis, o nosso reconhecimento, porque Itabuna te merece, você merece Itabuna, e você, Itabuna, parece que converge para um espírito só, o espírito da força, né, daquela coisa que chega, se estabelece e avança. Meu irmão, quero lhe agradecer aqui, você está conosco nesse nosso bate-papo. É óbvio que, como os assuntos são vastos, nós teremos outras oportunidades para esse bate-papo. Mas muito obrigado, querido. Obrigado. Ok, Val. Eu agradeço o carinho, as suas palavras, né? Quero agradecer também a Barbosinha por estar, de uma certa forma, contribuindo com o Itabuna, com essa TV que faz com que as pessoas tomem conhecimento dos nossos negócios em Itabuna, problemas que nós temos. É um meio de divulgação da nossa cidade. Parabéns a toda a equipe. E estou sempre à disposição, Val. Você é uma pessoa que eu sempre tive uma admiração também. Graças a Deus está de volta à nossa cidade. Isso aí é uma alegria para todos nós. E sempre que for convidado, Val, eu vou estar aqui para discutir, porque a gente não fala só com a boca, a gente fala com o coração. É isso mesmo. Tá bom? Obrigado, querido. Olha, gente, nós vamos no próximo bloco falar sobre amor a vidas, né? A gente tem vivido momentos bastante desarmoniosos, né? Não só no campo internacional, guerras, as crises nacionais, as dificuldades estaduais, mas também nós temos problemas locais. Mas também nós temos boas referências, né, de vida, né? Vidas humanas, de pessoas abnegadas em ajudar as pessoas. E nós vamos bater um papo com o pastor Acidino, que é uma figura que tem aqui em Itabuna um trabalho extraordinário de assistência social,
e que merece também o nosso reconhecimento. E esse bate-papo vai acontecer logo depois do intervalo, que é muito rápido, é um pelar e um pecar.